Como sair da estagnação ou do efeito platô? E mais importante, o que é isso? Como é que eu posso identificar se eu estou no efeito platô, se eu estou passando por essa fase e o que é que eu posso fazer para sair dela? Quais são as estratégias que eu posso aplicar? Eu vou falar tudo sobre esse tema hoje nesse vídeo e no final vou passar uma dica extra para você. Então fica aí até o final. Digamos que você se matricula na academia, começa a treinar uma coisa que você nunca tinha feito antes, ou até já tinha há muito tempo e estava parado. E aí você começa, além desse treino, começa a fazer uma dieta. Tá? Vai no nutricionista, o nutricionista prescreve um plano alimentar para você seguir e algo novo também para você. E você começa a ver resultados, por exemplo, no emagrecimento ou no ganho de massa, ali em poucas semanas, 3 a 4 semanas, você começa a notar uma diferença muito boa no seu físico. E você vai seguindo esse planejamento do treino, esse planejamento da dieta por alguns meses e de repente você começa a perceber que aquele resultado que você estava tendo muito grande começa a diminuir. E em alguns casos, esse resultado que estava subindo, que estava evoluindo, ele começa a regredir. Você para de ter resultados e pode até piorar o seu físico. Mas como é que isso é possível se você está seguindo todos os passos, tudo certinho? O que é que está acontecendo? É bem provável nesse caso que você tenha entrado no efeito platô. Contextualizando aqui para vocês, o nosso corpo ele tem a mania, ele tem a necessidade de sempre se manter em equilíbrio, sempre se manter na homeostase. E o que seria isso? Por exemplo, quando você começa a treinar, fazer musculação, o seu corpo entende aquilo ali como um agente agressor. Ou seja, você vai e faz um exercício, o seu músculo ele é lesionado, ele é microlesionado e você precisa recuperar daquele dano que você sofreu. Então, no seu descanso, o seu corpo ele vai se reconstruir, vai melhorar aquela musculatura e no próximo treino você já está pronto para um novo estímulo. Ou seja, quando você estava na sua rotina normal, sem pegar esses pesos da academia, o seu corpo estava acostumado com a carga normal diária. E aí, como você fez um exercício com peso muito além do que o seu corpo estava acostumado, ele saiu da homeostase, ele saiu do equilíbrio. E aí ele vai, sofre uma adaptação e tenta voltar para aquele equilíbrio novamente. E o que acontece nesse efeito platô? Quando você passa muito tempo fazendo a mesma coisa, por exemplo, o mesmo treino, a mesma dieta, o seu corpo, de tanto sair do equilíbrio e voltar, sair do equilíbrio e voltar, ele começa a se acostumar com aquele estímulo que você está dando para ele. Então, por exemplo, se você mantém o mesmo treino por 3 meses, em algumas pessoas, 3 meses é o tempo máximo ali, porque passando de 3 meses o corpo já entende que aquilo ali já não faz mais efeito, entende que aquilo é normal. O seu corpo se adaptou a tal ponto que os estímulos que você dá no treino não surtem mais dano muscular, por exemplo, ou o dano é muito menor do que acontecia quando você começou a treinar. E aí no caso da dieta, para quem quer emagrecer, por exemplo, nunca fez uma dieta e começa a fazer o déficit calórico, né? Que é você consumir menos calorias e gastar mais. E aí, ao longo dos meses, seu corpo vai se acostumando àquela quantidade de nutrientes que você está ingerindo. E aí, enquanto no primeiro mês você reduziu muito o seu peso ou reduziu de forma mais drástica, ao longo dos 3 meses, 4 meses, em algumas pessoas, tá? Você começa a perceber que aquela perda de peso já não acontece mais naquela magnitude. Ou às vezes nem acontece a perda de peso, mesmo que você esteja fazendo a dieta ali de sempre. Então você se encontra nesses casos no efeito platô. E vale frisar que o efeito platô ele tem um tempo diferente. Não existe uma regra para acontecer nas pessoas, tá? Cada pessoa reage de uma forma diferente. Mas, de forma geral, a maioria das pessoas elas tendem a sentir o efeito platô em torno ali de 5 a 6 meses fazendo o mesmo treino e a mesma dieta. Se você sempre faz a mesma coisa durante 5 a 6 meses, de forma geral, você pode acabar no efeito platô e não ter mais resultados. Mas o ponto mais importante desse vídeo aqui é o que é que você pode fazer para sair desse efeito platô ou prevenir. Vou falar aqui nesse primeiro momento em relação ao treino. Tá? Você precisa adaptar algumas variáveis. A primeira delas é a carga. Em cada treino é importante que você aumente a carga, aumente a intensidade, aumente o peso, porque o seu corpo ele se adapta muito rapidamente ao estímulo que você dá na academia. Então, se você faz o agachamento ali com 10 quilos e passa 3 meses fazendo o mesmo agachamento com 10 quilos, o seu corpo vai entender até antes de 3 meses
que aquele peso já não faz tanta diferença assim. Ele já se fortaleceu a ponto de entender que aquela carga, aquele peso de 10 quilos, é algo rotineiro, é algo normal do ambiente. Então você tem que passar de 10 para 11, de 10 para 12, para o seu corpo voltar a desequilibrar, voltar a sentir aquele estímulo a mais, se recuperar e ficar mais fortalecido, por exemplo, no ganho de massa muscular. E aí você pode aumentar a cada treino, a cada semana, a cada 15 dias, você vê qual é a frequência melhor de aumento para você. Outra forma também de fazer uma variação é em relação às repetições. Tem pessoas que, por exemplo, se acostumam a fazer de 8 a 12 ali, né? 3 séries de 8 a 12 repetições e fazem isso durante 5 meses. Então, é mais importante que você varie a zona de repetições. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de variação semanal. Na primeira semana, você pode fazer ali 3 de 8 a 12. Na segunda semana, você passa a fazer 3 séries de 6 a 10 repetições. Na terceira semana, você vai lá para 12 a 15 repetições. Na quarta semana você volta para 8 a 12. Então você fez uma variação semanal. Essa variação na zona de repetições pode ser feita de forma mensal também, tá? Tudo vai depender do que o seu treinador passou para você e do seu corpo, como é que ele reage a esse treino. Então variar a zona de repetições é muito importante. Outra estratégia que você pode adotar também são os métodos de treino, incluir na sua divisão. O que são esses métodos? São técnicas mais avançadas para você dar um estímulo a mais, aumentar a intensidade, aumentar o volume, reduzir o descanso. Como é que você pode fazer isso? Um método que é muito conhecido é o método Bisset, que é quando você junta 2 exercícios para o mesmo grupo muscular. Então, digamos, você vai fazer um agachamento, sair do agachamento, vai direto para o leg press sem descanso, faz o leg press e aí você depois descansa 1 minuto. Então você fez 2 exercícios juntos ali para o mesmo grupo muscular. Isso já vai dar um estímulo muito maior do seu treino, se você estava fazendo ali tudo certinho, separado. E aí tem vários outros métodos, você pode pesquisar drop set, triset, GVT, FST7, pirâmide crescente, pirâmide decrescente. Existem vários métodos para você mudar as variáveis do seu treinamento. Você pode procurar qualquer profissional da educação física para entender como é que funciona melhor esses métodos e quais vão ser aplicados para o seu treino. E variáveis simples, por exemplo, tempo de descanso, amplitude do movimento, quantidade de séries, quantidade de repetições, quantidade de exercícios, tudo isso pode sendo alterado ao longo do tempo para que você não fique sempre com o mesmo treino. Tá? Então, antes de trocar, por exemplo, o treino completo, vai mudando essas coisas, vai descansando um pouco menos. Por exemplo, próxima semana, ao invés de descansar 1 minuto, você descansa 30 segundos. Vê como é que seu corpo reage, já tira ele da zona de conforto. E, por exemplo, após 3 meses, você pode fazer uma troca completa do seu treino. Então, você faz uma avaliação física com um profissional de educação física, ele vai prescrever um treino totalmente diferente para você a cada 3 meses. É uma estratégia muito boa também para fazer essa variação. Agora, falando em outras formas de sair e quebrar esse efeito platô, principalmente, por exemplo, em relação à dieta. Então, digamos que você é uma pessoa que quer emagrecer, você precisa comer menos e gastar mais calorias. Mas ao longo dos meses, o seu corpo ele vai se acostumando com aquela quantidade de nutrientes que você ingere. E aí o que é que você vai fazer? Comer menos? Nem sempre, tá? Porque não é sempre só comer menos, cada vez menos, porque vai chegar um momento ali que fica insustentável. O seu corpo ele precisa de uma quantidade mínima de calorias para funcionar corretamente. Mas o profissional nutricionista, ele vai fazer várias intervenções para mudar esses estímulos. Por exemplo, trocar alimentos, trocar a quantidade de alimentos por refeição, trocar a quantidade de refeições, os horários que você consome ali no dia, fazer estratégias para que o seu corpo ele não se acostume só com aquela mesma comida, aquele mesmo cardápio, aquele mesmo plano alimentar. Outra coisa muito importante é você ver a sua rotina. O quanto daquele planejamento você está fazendo ali 100%. Quantas vezes no último mês você foi para a academia? Estava dentro do seu plano? Você fez pelo menos ali 70% da frequência de treino necessária? Ou na sua dieta, no fim de semana passado, você fugiu da dieta, pisou na jaca? Quantas vezes na semana você foge da dieta, faz uma refeição que não deveria fazer? Isso tudo é muito importante, você tem que analisar a sua rotina. Porque como é que você quer ter um resultado diferente, sempre fazendo a mesma coisa, sempre escapando, sempre faltando treino? Você quer ter um resultado que seja acima da média, um resultado que quebre esse efeito platô? Você tem que fazer tudo.
tem que abrir mão dessa zona de conforto e realmente fazer o que for preciso. E muito importante é o descanso. Como é que você está dormindo? Você está dormindo bem? Está tendo um sono de qualidade? Um sono reparador? Porque é no descanso que o nosso corpo ele se recupera do que a gente fez no dia. Então é importante fazer um descanso adequado para que você consiga ter bons resultados. Inclusive, o descanso ele influencia muito nos hormônios, na quantidade de hormônios do corpo e como é que eles estão se comportando. Pode ser até que você tenha uma desregulação hormonal e você nem sabe. Então você está seguindo ali a dieta, tudo certinho, está cumprindo o treino como tem que ser feito, está indo para a academia várias vezes, mas não está tendo resultado porque você está tendo uma desregulação hormonal. Então é importante você ir no endocrinologista, conferir as suas taxas de hormônio, conferir como é que está a sua tireoide, se ela está funcionando corretamente, tá? Se você nunca foi para o endócrino, eu recomendo que você vá para ter essa noção melhor. E eu tenho certeza que se você aplicar pelo menos metade do que eu falei aqui nesse vídeo, você vai sair do efeito platô ou inclusive nem vai chegar nele tão cedo. Até porque essa média geral de tempo que é preciso para chegar no efeito platô, que eu falei mais cedo, que é de 5 a 6 meses, ela não é para todo mundo. Inclusive, se você começar a aplicar hoje essas coisas que eu falei, por exemplo, mudar a carga do treino, já no próximo treino, você já vai ter um resultado muito bom. Já vai adiar essa entrada do efeito platô, pode até nem chegar. Mas é importante frisar, tá? Que na musculação, quando você é uma pessoa avançada, se você treina ali 2 anos sem parar, tudo certinho, fazendo diversas variações, diversos métodos, o seu corpo ele começa a se acostumar, porque você já fez tanta variação que ele já conhece muito bem os estímulos que você vai dar. Então é mais difícil de você ter resultado quando você é uma pessoa avançada na academia. Ou seja, o resultado ele vem de forma mais lenta, mas não quer dizer que ele não vá vir, tá? Então sempre vá fazendo essas alterações, essas trocas. E uma das trocas que você pode fazer, por exemplo, é fazer o treino em jejum. É um método de treino um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas. Se você costuma fazer jejum, por exemplo, na dieta, fazer um jejum intermitente, você pode testar fazer esse treino em jejum. Pode ser uma estratégia diferente. Não quer dizer que vai emagrecer mais, por exemplo, se você quer emagrecer. Mas para fazer essa variação e evitar o efeito platô, pode ser um ponto importante. E se você quiser conferir mais alguns detalhes sobre o treino em jejum, você pode clicar aqui nesse vídeo que está passando aqui do lado, que eu coloquei algumas informações muito importantes sobre esse tema. Então eu vou ficando por aqui e até o próximo.